Olhar na palavra de Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos então começar aqui a falar sobre dons espirituais e você. E o primeiro versículo de 1 Coríntios 12, apóstolo Paulo, então passa à igreja de Corinto o seguinte, só o primeiro versículo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Esse é o primeiro versículo de 1 Coríntios, capítulo 12. E no capítulo 12, então, Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. E você sabe o que são dons espirituais? Você sabe para que serve? Você sabe qual é o propósito? Você sabe que dons que existem? O que tem a ver com você, os dons espirituais? E nós vamos mergulhar um pouco nisso, nessa manhã. Dons espirituais são presentes de Deus. Por isso são dons. A palavra dom, né? Charisma ou carisma. Presente, graça de Deus. Dom é um presente de Deus. Dom espiritual é um presente, uma capacitação especial que Deus concede aos seus filhos e filhas. Eu já quero estimular você aqui, porque viver nesse mundo sem experimentar os dons espirituais que Deus tem para os seus filhos é muito pouco. Então, o objetivo número 1 nessa manhã é te estimular a viver, experimentar esses dons espirituais que Deus tem para você. Tem propósito, tem variedade, tem forma de funcionar. Então nós vemos aqui alguns dons espirituais, eu quero ler, trazer aqui a superfície, alguns dons que existem, não são só esses, são vários, mas vamos lá. Conforme a gente vai lendo, você também talvez vai até lembrando que tem alguns desses dons que você percebe que Deus já te deu. Ou alguns que você precisa crescer neles, precisa avançar neles. Vamos lá, vamos ler então? Que o Espírito Santo nos dê clareza e que essa palavra venha de uma forma muito específica nesse dia, trazendo norte para nós avançarmos no propósito que Deus tem. Vamos lá. 1 Coríntios 12, vamos ler a partir do versículo 4 então, tá? Para irmos direto no assunto. Diz assim, há diferentes dons, tipos de dons, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Agora começa. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então lembre desse versículo 7, porque o dom do Espírito, a sua manifestação, ela tem um propósito. Qual é o propósito que nós vemos aqui? Um dos propósitos. Qual é o propósito? Visando o bem comum. Visando que todos nós possamos alcançar o melhor de Deus. Então, entendemos o propósito dos dons espirituais. Acabamos de entender também que Deus manifesta os dons, a diferentes formas de atuação, diferentes tipos de serviço, ministério, e é o mesmo Deus, o mesmo Espírito que efetua tudo em todos, ok? Estamos aqui formando a base do entendimento. E vemos também que pelo Espírito, agora o versículo 8, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo único Espírito, outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas.
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Como ele quer, não é como a gente quer. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele concede dons espirituais a cada um, tem um propósito, visando o bem comum, para que todos sejamos edificados, você vai ver isso logo ali na frente. E ele se manifesta, esse dom ou esses dons, eles se manifestam de várias formas. E aqui a gente viu uma relação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então existem dons diferentes. Mas vamos para frente aqui. Vamos ler o 28 ali. Lá o 28, lá embaixo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Essas perguntas aqui é uma provocativa. Ele está falando, não é todo mundo igual. Cada um recebe um ou mais dons com a mesma finalidade do bem comum e o Espírito Santo distribui como ele quer. Eu recebi dons espirituais e tenho buscado crescer neles. Você tem dons aí, alguns até latentes, que você precisa buscar esses dons, que você precisa desejar crescer neles. Como a gente acabou de ver. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com... Então, repita assim, eu preciso buscar com dedicação os melhores dons. Então, tá vendo? Não é só buscar, é buscar com dedicação, com empenho. Falamos no domingo passado, tudo na vida tem um preço a pagar. Lembra de semana passada? Tudo tem um preço, tem um esforço. E nós precisamos buscar os dons espirituais com todo o empenho, com todo o esforço. Porque tem esses presentes disponíveis para nós e nós não vamos vivê-los. Os dons espirituais, eles têm um propósito na nossa vida. Eles intensificam o nosso significado de existência. Os dons espirituais dão direção para nós. Deus quer fazer algo através das nossas vidas. Nós não estamos aqui nesse mundo à toa, por acaso. E nós começamos a nos aproximar do propósito da nossa existência na medida em que nos aproximamos daquele que nos trouxe a existência, que é o Senhor. Então, quanto mais nós nos aproximamos dele, nós vamos mais e mais descobrindo por que viemos a esse mundo e mais ainda, melhor ainda, como que ele quer nos usar e ele que nos trouxe a existência, ele que tem planos e propósitos já reservados no céu para vivermos aqui na terra, ele nos dá capacitações para vivermos intensamente esse propósito. E eis aqui dons espirituais para nos impulsionar nesses propósitos. Então nós vemos aqui, falamos aqui, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento é discernir o que Deus quer fazer. Sabe quando o pessoal fala assim, alguém trouxe uma palavra, o pessoal às vezes chama de revelação ou de profecia, às vezes não é, às vezes é palavra de conhecimento. Então, às vezes o pessoal confunde a nomenclatura, mas tudo certo. O principal aqui é o seguinte, é que Deus traz algumas palavras para nós, e nós vamos crescendo nesse entendimento e podemos transmitir para os nossos irmãos. A gente vê isso acontecendo em nosso meio. Não acontece assim no culto. Às vezes tem algumas igrejas que as pessoas vão nos cultos para poder receber uma palavra, uma profecia, uma palavra de revelação. Eu não estou falando que isso é errado, mas a principal plataforma
disso acontecer não é no culto, biblicamente falando. Não é principalmente no culto, é onde? É no meio dos relacionamentos. É na nossa vida como igreja. Por isso que nós vivemos grupos de crescimento. E acontece direto o mover do Espírito nos grupos de crescimento. A gente exerce esses dons de profetizar, o dom de variedade de línguas. Lá no grupo de crescimento a gente pode falar em língua, a gente não fala no culto público porque Paulo ensina a gente não falar assim. Por conta das pessoas que não entendem. Está explicado bem aqui. Um pouquinho antes, um pouquinho depois tem explicações sobre isso. Então nós temos a tendência de fazer tudo biblicamente. Mas os dons fluem através da nossa vida. Discernimento de espírito. Você sabe o que é você olhar para a pessoa que você nunca viu na vida e você percebe o que tem na pessoa? Sabe aquela coisa que você acha assim, vou falar, né? O meu santo não bateu com aquela pessoa? Não tem problema falar isso não, porque o santo que está em você é o Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo que está em mim, não fechou muito com aquilo que está na outra pessoa, não. E às vezes a gente não percebe que isso são dons que estão ali para serem aperfeiçoados. E a gente não aperfeiçoa. E é tão legal, gente, esse é um dom que Deus me deu, discernimento de espírito. Às vezes eu nunca vi a pessoa na vida, mas a gente já percebe rapidinho até demônios que estão na vida da pessoa. Às vezes, irmãos na igreja, eu percebo que a pessoa está influenciada, está em algum aspecto. Só de bater o olho é muito engraçado. Eu só oro, né? E aí eu vou fazendo aquilo que dá para fazer, o que tem que fazer. Então, essa é algo espiritual, é uma percepção. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é o como, você entender o como de Deus. Você já sabendo o que tem de Deus, por exemplo, receber uma palavra de conhecimento da parte de Deus. E você então agora precisa saber o que fazer. Eu tenho pedido a Deus sabedoria e que Ele me dê palavra de sabedoria para saber o que fazer agora nos projetos que o Senhor tem nessa nova etapa. Tem buscado de Deus e Deus vai dando. Deus dá a palavra de sabedoria para um, para outro e vai e me entrega. E assim vai. Então os dons, eles vão fluindo através das pessoas. Ninguém vai ter todos os dons. Por isso que a igreja é um corpo. Jesus é o cabeça e nós precisamos uns dos outros. Dos 5 dons de governo aqui, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, o mais latente em mim não é o evangelístico. Mas eu procuro crescer em evangelismo. E aí eu procuro observar os irmãos que têm esses dons mais latentes. E eu procuro aprender com eles. Outros dons são mais fortes em mim. E eu estou atento a isso para poder cada vez mais buscar com dedicação e ser usado por Deus nessa área, ou nessas áreas. Então, ir descobrindo esses dons é maravilhoso, porém nós devemos buscar com dedicação esses dons. Só que a grande parte dos irmãos nem se lembram disso. Talvez você é um. Tem presentes de Deus disponíveis para você e você está vivendo uma normalidade. Você está vivendo apenas no nível da sobrevivência, buscando respostas de Deus para coisas que você está precisando hoje, está tudo certo. Não tem problema com relação a isso. Mas ficar só nisso é muito pouco. Porque Deus tem mais para derramar em você. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 12. Volta um pouquinho. Romanos 12, tem outra relação aqui. Romanos 12, a partir do versículo 4, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, em quem? Em Cristo. É a primeira chave aí. Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então eu pergunto para você, existe alguma pessoa que está em Cristo, que vai viver em Cristo sozinho? Não dá. Por acaso você já viu na rua algum braço andando sozinho? Você passar na rua e vê lá duas pernas andando sozinha na rua? Não vê, tem que estar conectado ao corpo.
E aí sim vem a identificação. Assim é espiritualmente, não tem como um membro do corpo viver desconectado do corpo. Estando em Cristo, que é o cabeça, nós fazemos parte desse corpo, tendo várias funções diferentes. E essas funções que cada um realiza nos completa, nos ajuda. Mas vamos lá, olha só, outros dons vêm aí, vamos lá. Versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça. A palavra é charis também, é a mesma palavra quase que para o dom. Um é substantivo e o outro não, tá? Então é charismo, charis, o dom, o presente, a graça, tá? Que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí eu quero já aproveitar e ler o versículo seguinte para fundamentar outra coisa que vem depois. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Está percebendo que ele está falando dos dons espirituais e logo depois fala do amor? Parece que está começando outro assunto, né? Mas não é, você vai entender por quê. Então, fizemos aqui uma relação e o objetivo aqui não é aprofundar no estudo dos dons espirituais, mas o objetivo aqui nessa manhã é estimular você a buscar os dons espirituais. Porque você já tem tendências, tem coisas em você que você precisa buscar com dedicação. Porque é isso que vai te dar um norte na sua vida. É crescer na aplicação, na vivência dos dons espirituais, é que vai te levar a experimentar o melhor de Deus em todas as áreas. É na sua vida pessoal, você vai se compreender como ser humano, como filho e filha de Deus. É na sua vida profissional, Deus quer usar a sua habilidade, Deus quer usar a tua inteligência, a inteligência que Ele te deu, as características, as habilidades, os talentos. Ele te deu, Ele colocou em você, nós somos muito diferentes uns dos outros. E Deus quer usar aquilo que Ele te deu, coisa até que você nem sabe que tem. Tem propósito, tem variedade, como nós vimos, tem propósito também. Então, a pergunta que é, você tem buscado com dedicação esses dons com esse propósito ou é mais voltado para você? João 14, 15 em diante, nos fala uma coisa muito importante. João 14, 15, lá nós vemos o seguinte: se vocês me amam, isso é Jesus falando, presta atenção, que nós acabamos de ver que é em Cristo que nós recebemos os dons. É em Cristo que nós somos corpo, ok? Então vamos fundamentar isso aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, é o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quem recebe o Espírito Santo e, consequentemente, tem a oportunidade de descobrir os seus dons, são as pessoas que estão em Jesus. Então, a primeira coisa, a primeira reflexão nessa noite aqui é o seguinte: você tem Jesus como teu Senhor e Salvador de verdade? Porque é daí que começa tudo. Então, a primeira coisa é você entregar sua vida para Jesus. Segunda coisa é entender o seguinte: eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu estou procurando crescer em Deus. Legal. Mas você tem buscado com dedicação os melhores dons, com o propósito correto? Você tem vivido com a sede, com o anseio de crescer em fé e em relacionamento com o Espírito Santo? Com foco no propósito? Quantas vezes você falou, conversou com o Espírito Santo nessa semana que passou?
Quantas vezes você deu bom dia? Eu acordo de manhã e dou bom dia para minha esposa. Falo te amo. Falo bom dia para o Espírito Santo, meu amigo, conselheiro. Tomo café com ele. Grande maioria dos dias é assim. E eu pergunto para você, você tem buscado crescer nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Porque o propósito de Deus na sua vida, ele vai se manifestar na medida que você buscar essa presença dele. E naturalmente os dons começarão a vir à superfície, porque o maior interessado é que esses dons venham à superfície é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que está em você. Porque você não está nesse mundo à toa, tem propósito. E os dons espirituais vêm para trazer ferramentas para você viver com excelência esses propósitos ou esse propósito que ele tem. Tem pessoas que têm o dom de contribuir. Tem vários aqui nessa igreja. Pessoas que Deus dá semente, porque sabe que aquele que dá semente é o que semeia e põe o que come, faz multiplicar. Porque tem um propósito, ali fala, na carta aos Coríntios também. Pessoas que têm o dom de servir. Tem pessoas, você está aqui, ó, tem crianças lá no Ministério Infantil. Pessoas que estão usando o dom espiritual de servir. Uns têm o dom do ensino, e aí estão lá ministrando a vida das crianças, porque não é só para cuidar da criança, é para ministrar na vida da criança. Como que Deus quer usar a sua vida? Que dons espirituais Deus quer trazer à tona? Deus quer falar coisas para você, quer trazer palavras de conhecimento, trazer um entendimento do que Ele quer fazer. Quer trazer palavras de sabedoria, como Ele quer fazer. Deus quer usar a sua vida para, através desses dons de servir, os dons de encorajar, dom de misericórdia, você crescer nisso, dom de fé, dom de cura, de milagre. Tem pessoas aqui na igreja com dom de milagre. Tem pessoas que receberam o dom de falar em outras línguas. Não vi ainda aqui dom de interpretação. Já vi, pessoalmente. Aqui ainda não vi, mas vamos ver em nome de Jesus. Então a gente precisa ansiar por isso. Entrar num nível de vida espiritual, porque recebemos a presença do Espírito Santo e não recebemos mais dos dons porque nós não buscamos com dedicação. Aí é que está. Mas se nós agora, a partir de agora, porque essa é a vontade de Deus para nós, e é por isso que essa palavra está sendo ministrada, se a partir de agora nós nos inclinarmos para buscar com dedicação os melhores dons, Deus vai derramar, porque Ele quer derramar. Ele quer derramar em você. Mas o que atrapalha? Primeiro, nós não estarmos vivendo uma vida com Jesus sendo nosso Senhor e Salvador. Segundo, nós não estarmos vivendo no propósito. E aí a gente não recebe na medida que a gente poderia receber. Nós vimos o propósito ali em 1 Coríntios 12, 7. É para o bem comum. Nós vimos ali, tá no 14, 12 lá, que fala sobre a edificação da igreja, com o propósito de edificar. E a gente percebe algumas coisas erradas acontecendo na humanidade, principalmente na vida dos que se denominam cristãos. Nós vemos pessoas usando dons espirituais com outras motivações. Nós vemos pessoas começando muito bem e depois com a caminhada elas se desvirtuam, usam dons espirituais para benefício próprio. Pessoas que muitas vezes não buscam os dons e não recebem. Pessoas que recebem, mas não crescem nos dons porque não estão vivendo com o propósito que deveriam. Então, a reflexão aqui, em que situação aqui você está? Deus está aqui nessa manhã trazendo essa mensagem para nós, com o intuito de você crescer na experiência dos dons espirituais, você viver intensamente num outro nível espiritual. É para você isso, está disponível para você. O mundo não conhece, como a gente acabou de ver Jesus falando. Não pode receber porque não veio e não conhece. Agora, você recebeu o Espírito Santo, ele está em você. Então, isso está disponível para você crescer nele. Eu tenho buscado alguns dons
de Deus. E eu percebo o crescimento sendo lento e gradativo, graças a Deus, crescente. Mas o nosso foco precisa estar no lugar certo. Para que Deus derrama dons? Tem propósito. É para edificar a igreja. É para nós vivermos aqui nesse mundo trazendo o reino dos céus para a terra, nas diversas áreas. Você está sentado aí, alguém arrumou essa cadeira, alguém ajustou o som, alguém instalou o ar-condicionado, alguém colocou a película. Tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, tem gente servindo na cantina com amor, para que você possa comer algo gostoso, e os valores de recursos são destinados aos projetos do IBG Kids. Alguém faz sexta-feira à noite ali, usa o talento, a habilidade no artesanato para poder fazer aquela lojinha, para a gente também captar recursos para investir no IBG Kids, tudo. Tudo tem esse objetivo e nós crescermos nisso. Então, várias pessoas trabalhando em várias áreas, vários ministérios, com o objetivo de servir a igreja. Ah, eu não sei quais os ministérios. Entra no aplicativo, tem lá, Ministérios IBG, clica lá. Quero servir, você vai ver a relação de ministérios, é só clicar no link no final e você vai poder lá pedir para servir no ministério. É óbvio que você precisa estar em grupo de crescimento, porque a gente precisa te conhecer. Porque servir a Deus não é de qualquer jeito também, né? A gente precisa ter a presença de Deus e andar em discipulado, pelo menos coletivo. Porque a gente dá muita importância para isso. Imagina, qualquer pessoa que você não conhece, está servindo as crianças. Não dá. Está aqui, não dá. Nós temos muito zelo e muita prudência em relação às coisas que fazemos. Então você pode crescer nisso. Agora vamos ver algo fundamental, que é a plataforma aonde os dons espirituais fluem. A gente precisa entender isso. Porque como vimos antes, acabamos de ver que os dons têm variedade. Os dons têm propósito, mas também tem uma forma de funcionar. E aí você acabou de ler o capítulo 12. Se você ver na sua Bíblia, você vai ver lá o capítulo que fala sobre os dons, que é o 12 de Coríntios, como também o 12 de Romanos. Eu propositalmente li com você ali, depois que no capítulo 12 de Romanos ele fala sobre os dons, o que falou ali no versículo 7? Sobre o amor. Aí agora a gente entra, vai comigo ali. Ó, o capítulo 12 todinho fala sobre os dons espirituais, certo? Que legal. Aí você lê agora o último versículo desse capítulo que fala sobre os dons. O último, o 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui gosta de experimentar ou quer experimentar dons espirituais da parte de Deus? Levanta a mão. Oh, eu acho que não tem ninguém aqui com... Ninguém aqui não vai querer isso. Eu acho que todo mundo vai querer os dons espirituais. Meu, que maravilha! Gente, são capacidades sobrenaturais. São capacidades divinas que vêm, que não é natural. Não é natural. Nos ajuda a tomar decisões corretas. Nos ajuda a caminhar no propósito. Nos faz viver no caminho que Deus realmente tem para nós. Nos traz senso de existência, de significado. Ok, maravilha, mas existe um caminho mais excelente. Existe algo que é mais importante ainda. E aí o capítulo 13 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, é conhecido como uma parte que fala sobre o amor. E aí Paulo vai discorrendo sobre o amor. E por causa do tempo eu não vou aqui me aprofundar no amor, porque você lê ali. Mas uma coisa você vai ver, ali nos versículos 4 a 7, que o amor, ele é comportamentos, atitudes. O caminho mais excelente, mais importante, mais forte que os dons. Poxa, não seria legal
eu recebi uma palavra de Deus e liberar uma palavra de Deus para alguém, orar por alguém e ser curado, orar por alguém, ou orar por uma situação e ver um milagre. Claro que é legal. E nós devemos desejar isso sim, crescer em fé, em ser instrumento de Deus na vida dos irmãos, das pessoas ao redor. Só que existe algo que é mais forte ainda. Vamos ler, gente, vamos ler o versículo 1 em diante. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Tem som nenhum, não fala nada, é só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia, que é um dos principais dons, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Quem gostaria de receber isso aí, gente? Olha, eu queria. Eu já tentei várias vezes. Orando e montanha, dá uma mexida para cá. Já fiz isso. Já fiz, gente. Tava sozinho para não pagar mico, ninguém vê. E eu orando lá. Move, em nome de Jesus, que essa montanha se mova de lá para cá. E eu ficava olhando. Não movia nem um milímetrozinho, gente. Tentei mais de uma vez isso. Já fui em velório e orei no mocó para ressuscitar. Quem aqui já orou para o morto ressuscitar? Tem que orar mesmo, tem que exercer fé. Eu fico esperando as remas de Deus. Será que vai ser hoje que eu vou ver nesse velório aqui esse corpo se levantar? Eu tenho que exercer a fé. Quem dá o dom, quem faz é Deus, a gente sabe. O nosso papel é exercer fé. Porque quem cura é Ele. Quem faz é Ele, não somos nós, não tem nada a ver com a gente. É engraçado, né? Quase todo culto, quando alguém vem conversar comigo, vai falar assim, aquela palavra foi toda para mim. Mas é óbvio que Deus está falando contigo. E eu tenho clareza que não tem nada a ver comigo. Eu sou só o carteiro. O conteúdo, quem é responsável quem é o remetente, que é responsável pelo conteúdo, só entregou para eu entregar, não tem nada a ver comigo. Então a pessoa fala, eu sei porque o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um. Então eu saio muito tranquilo, que palavra. Aí eu fui aqui dentro e fico, tem nada a ver comigo. Né? Poxa, pastor, que palavra. Eu aqui dentro, legal, palavra de Deus, é o Senhor mesmo. E se também não gostar, é o Senhor também, o problema é teu. Entende, gente? Então é Deus que dá. A gente tem que ter essa consciência. E eu vejo muitas vezes as pessoas crescendo em dons espirituais e se ensoberbecendo, ficando altivo, e usa para benefício próprio. Pastores, profetas, evangelistas e tudo mais. Acontece. Sabe por que acontece? Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Pode uma pessoa, Romanos 11, 29. Coloca lá, Romanos 11, 29. Os dons de Deus são irrevogáveis. Pode uma pessoa não estar andando mais com Deus e estar sendo usada por Deus? Pode. Pode uma pessoa estar em pecado e ainda ser usado por Deus por causa daquele que está lá na ponta? Pode. Que Deus usa até mula para falar. Então ele pode usar alguém na vida de outra pessoa para abençoar aquela pessoa no final da linha. Então o que a gente tem que fazer? É um perigo às vezes, as pessoas vão lá, veem outros com dons espirituais e ficam ali olhando para aquela pessoa. A fulana, aí vai o fulano ministrar no Senhor, vai todo mundo, porque o fulano, porque é profeta, é isso e aquilo. Gente, é Deus. Então as pessoas acabam, às vezes não intencionalmente, idolatrando pessoas. E não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com Deus. A gente tem que honrar as pessoas, sim. Honrar. Mas cuidar para não idolatrar. Às vezes as pessoas vão atrás da profecia, atrás da palavra de revelação. Vai atrás daquele que dá revelação, Entende? E aí, qual é o perigo? E que muitas pessoas se decepcionam na vida cristã hoje, tem muita gente desigrejada por causa disso. Porque vem aquelas pessoas que foram usadas por Deus cometendo erros gravíssimos. E aí se decepcionam com a igreja, se decepcionam com o evangelho, até saem da igreja. Por quê? Porque estavam de olho nas pessoas. E as pessoas, poxa, como é que pode? Fulano de tal era usado por Deus e tal, e tinha uma vida assim, assim, assado. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não anula os dons. Ele entrega para quem está buscando. O que a pessoa faz depois é o negócio dela com Deus.
E ela pode tomar decisões erradas. Então é por isso que a gente tem que estar sempre centrado no Senhor. E eu quero dar uma palavra aqui nessa manhã. Você sempre vai se decepcionar com pessoas. É uma palavra de maturidade. Sim, a gente sempre tem referências em pessoas, mas cuide para não se fundamentar em pessoas. Se fundamente no teu relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas vêm me dar palavras. E as palavras que as pessoas vêm me dar, Deus falou comigo isso, ou não sei o que e tal, Deus falou para te falar e tal, e coisa nada, passa pelo filtro daquilo que Deus está falando comigo. E eu estou sempre aberto para ouvir. Mas eu estou atento, porque quando a pessoa está falando, eu estou atento aqui com o dom do discernimento de espírito ligado, com a manutenção do meu relacionamento com Deus. Para quê? Para discernir se aquilo é de Deus ou não. Isso é bom demais, me dá uma proteção. Está entendendo? E eu recebo, eu estou sempre aberto, porque eu sei que Deus não vai falar tudo para mim. Deus usa irmãos. Usa irmãos para me aperfeiçoar, para me lapidar, para me ajudar a crescer, até às vezes me dar direção. Estou sempre aberto. E eu percebo claramente quando Deus está usando alguém na minha vida. E amo isso. Então, caminhar nessa busca em Deus é fundamental. Porém, a plataforma que Deus age é sob a plataforma do amor. Se eu não tiver amor, nada disso adianta. Olha lá então. Vamos, então, continuar aqui. Olha o que fala em seguinte. Se eu não tiver amor, eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, posso remover montanha, posso falar o que for. Mas, engraçado, né? É tudo maravilhoso demais. Todo mundo quer ter essa fé de remover montanha, eu também. Olha só. Capítulo 13. Vamos voltar aqui no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Não adianta de nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo. Olha aqui, cara, legal, hein? E entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Gente, é muito forte isso. E ali vai descrevendo o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Relacionamento. Onde é que eu quero chegar com isso daqui? A plataforma do amor, o dom do amor, a dádiva do amor que vem de Deus, crescer no amor de Deus, é a principal coisa que nós devemos buscar. Mas nós somos testados no meio dos relacionamentos. E o amor precisa ser praticado. A bondade, a fé. Quando fala ali no versículo 5, não busca os seus próprios interesses. Quando alguém te machuca, alguém te prejudica, alguém fere as tuas expectativas, alguém te decepciona, alguém te trai. O amor não quer o mal. O amor não se ira facilmente, deixa o 5 lá. O amor não maltrata. 1 Coríntios 13, 5. O amor, ele não se alega com a justiça, está no versículo 6. Pode passando. O 7, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. São comportamentos, são disposições de mente e de atitude. Espírito, que é a palavra de Deus. Mente, uma decisão que nós devemos tomar nessa direção. E corpo, as nossas atitudes. É nessa plataforma que o Espírito de Deus age. Por quê? Porque a essência de Deus é o amor. Está lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 15. Deixa lá. 1 João 4,15. Deus é amor. Então, nós devemos buscar com dedicação os melhores dons. Deus quer derramar dons espirituais, mas nós temos que saber uma coisa. Não adianta fluir nos dons se não tiver amor, que nada disso vale. Então nós precisamos crescer no amor. E o amor fala diretamente nos nossos relacionamentos. E a gente aqui na igreja bate muito nessa tecla.
Porque às vezes se vive uma espiritualidade, eu gosto de falar assim, né? Eu agredindo a língua portuguesa para poder entender melhor. A gente vive uma espiritualidade, a igreja vive uma espiritualidade, meu Deus, e experimenta sim e tal. Quantas e quantas pessoas você já não viu que, usada por Deus e tudo mais, dons espirituais e vai lá e tem problemas de caráter. Dons não tratam caráter, é Jesus que trata o caráter. Dons são ferramentas para viver o propósito. Às vezes a gente pode estar vivendo o propósito, fazendo alguma coisa para Deus, mas está fazendo sem Deus. E essa é a pior coisa para quem está fazendo. Então nós devemos estar com Deus para fazer com Deus, não só para Deus. Eu tenho um medo disso. Se tem um negócio que eu tenho medo na vida é isso. Eu tenho medo de pouca coisa na vida. Mas isso eu tenho medo, gente. De fazer alguma coisa para Deus sem estar com Deus. É a pior coisa que tem. E às vezes as pessoas se consolam porque estão fazendo para Deus. Eu estou vivendo o meu propósito. Tá, mas você está vivendo com Deus e você vai ser provado na sua essência divina, na essência do Espírito Santo que está em você, como nós acabamos de ler Jesus falando. Isso vai entrar no teste no meio dos relacionamentos. E ali você vai ser testado quando as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria que acontecesse. Quando as pessoas não corresponderem. Quando o negócio está dando problema na família. Quando as tuas expectativas são frustradas. Quando as pessoas te decepcionam. Quando alguém usado por Deus te decepciona. E essas feridas precisam ser curadas. E elas serão sim em nome de Jesus, se você abrir seu coração e desejar isso com todo o coração. Não deixar que qualquer situação nos relacionamentos impeça o mover de Deus na sua vida. Que você cresça no amor, e o amor é se entregar pelo próximo. Quem é cheio do Espírito vive pelo propósito. E sabendo que no meio do caminho vai ter decepção. Porque o ser humano é falho, eu sou falho, eu vou decepcionar as pessoas. Eu tenho clareza disso. Mas aí eu tenho que ficar no meu norte, tipo, percebi, eu tenho que ir lá, me arrepender e pedir perdão de verdade. Mas Sérgio, você não fez nada de mal para a pessoa que tem... Mas eu vou lá e peço perdão também, não tem problema não. É por amor à pessoa. Nós estamos vendo nos grupos de crescimento mais parecidos com Jesus, vendo ali como ser exemplo, como caminhar como discípulo. Vimos nessa semana que fazemos as coisas em prol do outro sim. Isso é ser cristão. Nós mudamos algumas formas de pensar em função do outro. Isso é ser cristão. Porque Jesus se entregou por mim e por você sem a gente merecer. Então não tem a ver com o merecimento das pessoas. Não tem a ver com o que as pessoas podem nos dar. Tem a ver com o propósito que a gente tem nessa terra. Então Deus quer estimular, multiplicar, intensificar, aquecer os dons espirituais em você. Isso vai acontecer na medida em que você se entregar em prol do próximo, porque isso é amor. Isso começa dentro de casa. Começa com as pessoas mais íntimas, porque ali você mostra quem você é. Crescer em transformação de caráter dentro de casa. E aí vai para o ciclo de relacionamento da igreja, da família de Cristo. Porque ali a gente é nessa plataforma de relacionamento um com o outro, nos grupos de crescimento, conhecendo um ao outro. É ali que a gente cresce. Não cresce só sentado domingo, não. Essa reunião aqui da família de culto a Deus é fundamental, super importante. Só que você que quer mais de Deus, vai para um grupo de crescimento. A gente pega isso no pé mesmo. Por quê? Porque é nessa plataforma que você vai crescer. É ali que você vai ser edificado pelos irmãos que têm outros dons que você não tem. É ali no relacionamento com a igreja ou no ministério. Grupo de crescimento, nos ministérios. Nós caminhando juntos, nós conhecemos uns aos outros, nós nos relacionamos uns com os outros, nós vamos vendo o que tem de bom no outro. Todo mundo tem coisa ruim. Quem tem coisa ruim aí? Fala eu. Todo mundo tem. Então tu já sabe disso. Então por que quando alguém vai lá e alguma coisa ruim da outra pessoa te incomoda, por que você fica, não vou mais? Por quê? Por que você se trava? Por que você freia? Talvez você já se freou e está percebendo isso agora. Solta esse freio. Pisa no acelerador. Entra para um outro nível agora em nome de Jesus. Mergulha, nem não importa. As pessoas lá fora não vão entender nada. O mundo não entende, o mundo não sabe. Porque não tem o Espírito de Deus.
Ah, eu creio em Deus. Creio em Deus, até o diabo crê e treme. Está na palavra. Mas crer em Deus não é suficiente. Você mergulhar, se entregar completamente, ter Ele como Senhor. Senhor é Ele ser dono. Não é ser crer nele. Crer é uma coisa. Agora, ter Ele como dono é outra coisa. É bom demais. Aí recebe o Espírito Santo. Aí você começa a caminhar aqui nessa terra com uma jornada bem definida. E Deus, então, que mais se importa por aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai começar a trazer as ferramentas, todas. Habilidade, dom, recurso, vai abrir caminho, vai fechar a porta que não é, vai abrir a que é, vai te mostrar qual é. Ah, eu achava que era por aqui. E não é, estava conversando essa semana com uma pessoa, falando 30 anos, falei isso semana passada também, 30 anos se passaram, né? Na minha vida. Estava conversando com uma pessoa que não via 30 anos atrás. E eu cheguei na conclusão, conversando, né? 30 anos se passaram, eu não vivi da forma como eu achava que eu ia viver, mas experimentei muito mais daquilo que eu queria experimentar. Porque no fundo, todo mundo aqui quer viver em paz, quer ser feliz, é ou não é? Na sua vida pessoal, familiar e financeira. Você quer ser bem-sucedido. É o que todo mundo aqui quer. Agora, a forma pela qual nós vamos experimentar e viver isso, Deus já sabe qual é melhor. Então, muitas vezes a gente se prende. Se prende também muitas vezes pelos nossos medos ou pelas situações que as pessoas fazem. E a gente se trava. E Deus está falando aqui nessa noite, se entrega completamente. Busque com dedicação os melhores dons. Busque a presença do meu Espírito. Entregue a sua vida completamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não deixe que nada e ninguém impeça os planos de Deus na sua vida. Não fique se travando por causa das pessoas, ou por causa do dinheiro, ou por causa das coisas que estão ao teu redor, da condição que você tem. Se entregue completamente. É a melhor forma de viver. Eu vi 30 anos se passaram, né? E eu pensei que tudo aquilo que eu queria, eu ia alcançar de um jeito, em um trajeto, mas não foi nada daquilo que eu pensei. Poderia ser? Poderia. E várias vezes durante o trajeto Deus falou para mim, pode escolher que eu vou te abençoar. X ou Y? Eu falei, não vou não. Eu quero saber qual do X ou Y é o melhor. Isso é o caminho. Aí vai da fé de cada um, né? Porque isso aí tem um custo a pagar, né? Paciência. Você lida com a tua estrutura, é complicado, mas é bom a beça. O resultado é maravilhoso. E aí, na prática, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É confiar nele no momento que a coisa não parece estar acontecendo. É difícil, não é? Parece que nada está acontecendo do nosso jeito, do jeito que a gente queria. Parece que não está indo legal, mas está na mão dele. Pode ter certeza que vai dar resultado bom. Então, fé é confiar no processo que Deus vai fazer. Na certeza de que Ele tem o melhor para você. E Ele tem, porque Deus é bom, Deus é amor. E Ele quer te conduzir no caminho de amor. Ele quer te ensinar esse caminho. Então, já estamos aqui com a ferramenta na mão. Nessa manhã aqui, tem pessoas que pararam no processo, na caminhada em crescer na experiência do Espírito Santo com Ele e crescer nos dons espirituais. E é nessa direção que eu quero orar nessa manhã. Orar por você, para que esses dons sejam desatados, mas não é de qualquer jeito. O que é necessário para os dons serem desatados em você? Você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, primeira coisa. Se você não aceitou, está andando afastado, está mais ou menos, reconcilie agora. Segundo, decidir se entregar em amor, porque é nessa plataforma. É se entregar, é decidir ser mobilizador de grupo, é decidir servir em ministério. Aquilo que você não está fazendo, você sabe que você precisa fazer. É você decidir crescer, buscar mais a palavra, entrar na plataforma da família. Vamos falar de coisa prática. Porque senão a gente fica romantizando aqui, meu Deus, eu decido, Senhor, e amanhã não faz nada. Então eu decidi ler mais a palavra, separar tempo para orar, senão tu não vai crescer. Agora, se você fizer, você vai crescer. Então, você vai se levantar tomando uma decisão de verdade. Não saindo daqui com uma palavra legal, beleza, vou crescer nos dons espirituais, aí nada acontece porque Pedro não toma decisão. Mas tu vai sair daqui tomando a decisão em nome de Jesus, amém? Vai ser diferente. Para ser diferente. Para ir mais profundo, mais além. Porque tem vários dons, coisas que você nem sabe que Deus colocou aí. Tem uma matriz de dom espiritual aí que só vai acontecer, só vai vir à tona, sabe quando? Quando você entrar na pista dos relacionamentos. Quando você se entregar mais, aí Deus vai começar a derramar dom. Deus só foi mostrando alguns dons depois na caminhada. Eu falei, nem sabia que tinha isso, cara. Que coisa de louco, né? E se eu não vivesse o que eu vivi, eu não ia experimentar.
Então, que em nome de Jesus caia por terra, em nome de Jesus, todo engano, toda falsa direção e que venha sobre a sua vida um entendimento claro do que Deus tem, os dons espirituais venham, mas isso vai acontecer a partir do momento que você tomar essa decisão que você tem que tomar hoje. E é nessa decisão que eu quero orar aqui nessa manhã. Você buscar potencializar o propósito de vida, o significado da tua existência, mantendo a chama dos dons acesos. Eu quero terminar com 2 Timóteo 1,6. Coloca lá. 2 Timóteo 1,6 diz assim, uma palavra de Paulo para Timóteo, seu discípulo, e eu quero liberar essa palavra para você aqui nessa manhã. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do amor, que é o caminho mais excelente. Se entregue mais, sim, busque ao Senhor. Fala, Senhor, derrama os dons. Eu quero me alinhar ao teu propósito. Eu tenho andado preocupado, eu tenho andado distraído, eu tenho andado buscando outras coisas. Você sabe o que tem sido um freio. Então, solta esse freio agora e decida pisar no acelerador. E em nome de Jesus eu profetizo, você vai experimentar da manifestação do Espírito, dos dons espirituais. A tua mente vai abrir, teu coração vai ampliar. Você vai perceber algo que não dá para explicar muito bem. Você só experimenta a manifestação do poder de Deus. Você decidir nessa manhã, Senhor, eu vou começar a buscar com dedicação, com empenho, os melhores dons. Usa a minha vida, Senhor. Manifeste o teu poder, faz de verdade a tua vontade em mim e através de mim. E assim vai começar na sua vida pessoal, na sua casa. Gente, Deus vai começar a trazer clareza em pequenos atos que você vai fazer dentro da sua casa, nos relacionamentos lá dentro. Ei, você vai começar a perceber o céu se abrindo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus.